Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal A Escrita do Universo. Eu sou o professor Carlos Alberto Steichen e estamos na aula 057 de Matemática Preparatória para o concurso da Transpetro 2023. Eu gostaria inicialmente de informar que o curso para Transpetro, com aulas remotas, irá começar no próximo sábado, dia 14 de outubro, e cumprindo todo o edital de matemática e os principais tópicos de física até uma semana antes, até a semana que antecede o concurso, em dezembro de 2023. Você pode tirar suas dúvidas através do meu e-mail aí, stackfix@gmail.com. Então, o tema da aula de hoje é geometria espacial e cálculo de volume de sólidos. Então, vamos lá? Nós temos que uma semi-reta, ela é dada por uma linha em uma dimensão só. Portanto, a unidade de medida é unidade de comprimento, que pode ser metro, decímetro, centímetro, milímetros, polegadas e etc. No sistema internacional, nós temos o metro. Já o quadrado, ele tem área, portanto, ele é uma figura 2D. Nós podemos, para ele, trabalhar com uma unidade 1D, ou seja, de comprimento, que é o perímetro. Ele tem 4 lados, portanto, o perímetro dele, caso o lado seja L, o perímetro será 4 vezes L. É a soma dos lados. Muito bem, então L é o lado de um quadrado ou de um retângulo. Tudo isso são características de figuras em uma dimensão. Já as figuras em 2, como nós temos o quadrado, nós podemos ter também um círculo ou uma circunferência. A circunferência, ela tem um comprimento, que aí é uma unidade, uma dimensão só. Ela é um D. Quando eu falo comprimento, é uma linha, como se você abrisse a circunferência, ela tem um comprimento. Este comprimento é dado pela seguinte expressão: comprimento é 2πr. Então, nós temos o raio, o diâmetro, que é 2 vezes o raio, ou a área. Temos também a área de um círculo. Você não pode confundir área πr ao quadrado com comprimento 2πr. Então, muita gente fala que a área é 2πr ao quadrado. Não é. Na área não tem esse 2, tá? A área é πr ao quadrado. Agora, nós vamos trabalhar com as figuras 3D. E a mais comum delas é esta aí, a esfera. E você sabe os exemplos que a gente tem, né? Na esfera, a bola de futebol. O volume da esfera é calculado pela seguinte expressão: 4/3 de πr ao cubo. Esta expressão fala assim, pô, professor, como é que isso é obtido? Na verdade, esta expressão 4/3 de πr ao cubo, ela sai do cálculo diferencial e integral, do cálculo integral, uma integral tripla, que você aprende no 3º semestre de uma faculdade de exatas, seja física, matemática ou engenharia. Mas nós não vamos ver aqui no curso, porque para o ensino médio não cai esse cálculo integral. Não tem a ver com o edital. Agora nós temos essa outra figura, que é o cilindro. Subi muito em tanques dessa forma aí. Muito bem, ele tem uma base e uma tampa de tamanhos idênticos quando o cilindro é reto, e nós chamamos essa tampa de um círculo de comprimento C, 2πr, e diâmetro D e raio R. Nós temos também aqui no cilindro, para calcular o volume, a gente precisa da altura. Então, a gente precisa do raio e da altura. E aí, a área da base vezes a altura, a base é um círculo, é πr ao quadrado, vezes a altura, fica πr ao quadrado vezes h, você calcula o volume do cilindro. Vamos ver uma outra figura agora bastante interessante. O cone. O cone é uma figura que tem bico, como uma pirâmide, né? A gente diz que tem bico, tem uma ponta. Então, neste caso, é a área da base vezes a altura dividido por 3, ok? Então, esta figura é o cone. A área da base vezes a altura dividido por 3, porque ela forma um bico. Então, vale tanto para o cone quanto para a pirâmide. Então, o volume do cone é a área da base, que é πr ao quadrado. A base é um círculo, vezes a altura, né, que é a linha que vai do chão até a ponta do bico lá, e dividido por 3. Todos esses casos são figuras 3D. Obviamente, ainda tem o paralelepípedo, tem o prisma de base triangular, o prisma de base quadrangular, hexagonal, enfim, tem também a pirâmide de base triangular,
a pirâmide de base quadrangular, tudo isso são figuras 3D que a gente pode trabalhar em cima desses exercícios. Mas a gente sabe que basicamente para a Petrobras, ela trabalha com esfera e cilindro. Nós vamos ver aqui um exercício de tronco de cone, que também é uma possibilidade. Então, o volume do tronco de cone é dado por essa expressão, mas a gente vai trabalhar uma outra expressão que é calculando o volume do cone e a gente corta na metade. Então, você tem um cone em cima também, né? E aí, se você tirar esse cone de cima, sobra essa figura aí, que é o tronco de cone. Ele tem um volume que dado por essa expressão. Então, você pega 1/3, porque a figura fazia bico, né, antes de ser cortada, multiplica por π, multiplica pelo h, que é essa distância aí vertical, e abre e fecha parênteses, e lá dentro vai ter o quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo mais o primeiro vezes o segundo. Então, não tem o fator de 2 aí, né, no meio. Então, é o maior R, que é o R da base, o R de cima, todos eles ao quadrado somados, mais o produto de R1 vezes R. Isso te dá o volume do tronco de cone. CDAB. São nomes que eu vou dar aí para esses pontos, ok? O cone ele foi cortado num pedaço e sobra o tronco de cone. Então você tem um cone que eu vou chamar aqui de V, que é aquele vértice lá em cima, A e B, que são os pontos embaixo na base. O volume do cone, né, desse volume aí, a gente sabe que se você cortar na metade este cone, você tem um outro cone e um tronco de cone. Então a soma do tronco de cone mais o cone de cima te dá o volume do cone VAB, não é isso? Então nós vamos chamar aqui este ponto C e D igual ao da figura do lado. A gente cortou, é como se tivesse um plano, mas nós estamos vendo de frente, beleza? Então nós temos este cone que vai ser retirado e sobra o tronco de cone. Mas esse VCD é o V menor, né? O volume do cone menor. Então eu posso chamar V menor e V maior, certo? Então, como que a gente vai fazer isso? Nós vamos dividir o volume do cone maior, que é o VAB, esse cone azul, e vamos calcular o volume, tantos metros cúbicos. E se a gente dividir por este volume menor, que é o volume VCD, você tem que esta razão, essa divisão entre volumes em metros cúbicos, né, ou litros, ela está relacionada com as alturas. Então, o VCD é o volume do tronco de cima pequenininho, é o volume do cone de cima pequenininho. Já o VAB é o grande. Então, eu estou dividindo um volume pequeno dividido pelo grande. Ou seja, o laranja dividido pelo azul, que é o grandão. Isso está relacionado com as alturas. Isso equivale a dizer que há uma igualdade com as alturas. Ou seja, se você chamar aqui de H1 e chamar o cone azul, o grandão, de H, vale uma relação do volume do pequeno dividido, está para o volume do grande, o VAB, assim como a altura H1 dividido pelo H ao cubo, tá certo? Porque se você cortar o volume na metade, dependendo do cálculo, você não vai ter duas metades iguais. Embora você cortou a altura na metade, o volume de cima vai ser menor que o volume do tronco do cone que está embaixo. Tá certo? Muito embora você cortou na metade. Você não divide. A esfera você divide em dois volumes iguais, mas o cone não. A parte de cima tem um volume menor. Tá certo? E nós vamos ver isso nesse exercício. Eu estou passando isso como uma forma de preparação para você entender e como resolver um exercício que é um exercício de nível intermediário, tá ok? Então, você tem, passando o volume do cone para o lado direito, tá certo? Então, o volume do cone menor é a razão entre as alturas, você pega a altura do menor, divide pela altura do maior e eleva a terceira potência, multiplica ele 3 vezes por ele mesmo. Tudo isso você pode passar o volume do cone grandão para a direita. Então, o volume do cone laranja, o pequenininho, ele é igual à altura dele dividido pela altura do grandão, do azul. Tudo isso elevado à terceira potência, elevado ao cubo, multiplicado pelo volume do grande. Então, nós temos aí esta relação entre o volume do de cima e o volume grandão. Interessante, mas é coisa da geometria.
Bom, pessoal, conforme eu falei, esse exercício ele é de nível intermediário, portanto não se assustem, tá? Ele é um pouco comprido, mas a gente tem que aprender também os exercícios mais bem elaborados. Até porque a Petrobras pode vir, né, a Transpetro pode vir a cobrar algum modelo parecido. Então não vou cair exatamente, pode não cair exatamente esse, pode cobrar algum modelo parecido. Então nós temos que um reservatório de água tem o formato de um cone circular reto, como ele fala aí, cone circular reto, portanto é dessa forma. Você fala qual seria um outro tipo de cone? Ele poderia estar meio torto, né? Então ele não seria um cone circular reto. Então ele forma um ângulo de 90 graus à sua altura, com a base, forma um ângulo de 90 graus. O diâmetro de sua base está apoiado sobre o chão, então não é um cone virado do contrário como a gente tem no sorvete, né? Então é assim mesmo que tem que desenhar. O que mais que ele fala? O volume desse cone, que eu chamo de volume maior, porque esse cone vai ser cortado na metade, eu chamo desse volume maior, é o inteirão, é o azul, né? O volume maior é o azul. πr² vezes h dividido por 3, onde h é a altura deste cone, é a altura do maior. Muito bem, o diâmetro de sua base está apoiado sobre o chão e é 8 metros. Eu posso chamar o diâmetro de φ, muito usado na literatura, ou de d. D é 8 metros. Portanto, o raio é quanto? O raio é a metade, 4 metros. O que mais que eu tenho? A altura é igual a 12. Então, esse H' ou H maior, por exemplo, ele vale 12. H é 12 metros. Muito bem. E a gente vai trabalhar o tempo gasto para o nível de água atingir a metade do reservatório. Então, vou ter que cortar na metade e ver o tempo que enche até a metade. Qual é a metade da altura? A metade é 6. Então, vou ter um tronco de cone de altura 6. E quer saber quanto tempo demora para encher esse tronco de cone? Este é o problema que a gente vai ter que resolver, tá certo? Eu quero dizer que eu subi em muitos tanques de formato cilíndrico, na verdade, na Petrobras. E tinha mais ou menos a altura de 13 metros. Então, 12 metros está mais ou menos razoável para a altura dos tanques do qual eu subia. Subia muito para medir o nível de gasolina e de álcool. Muito bem. Agora, fazendo a continha, porque o π eu posso usar como 3,1, por exemplo. Não precisa usar 3,14, porque ele fala aproximadamente, né? Então, posso usar, às vezes, pode usar até 3, tá? Dependendo do cálculo. Mas vamos considerar 3,14. 4 ao quadrado, o R é 4 vezes 12. Agora, você não pode sair fazendo conta aí adoidado, 4 vezes 4, depois multiplicado por 12, depois multiplicado por π. Não faça isso, porque você pode simplificar. Muito bem. Quanto que dá 12 dividido por 3? Dá 4. Então, vira 4 ao cubo, né? 4 vezes 4, que é 4 ao quadrado, vezes o próprio 4. Fazendo essa continha, você vai ter 64π. Certo? Que é 4 à terceira, ou 4 ao quadrado vezes 4, dá 64 e multiplicado por π. Esse volume está em metros cúbicos. Como você pode ver, a vazão é de 500 litros por minuto. Então, tem que passar esses metros cúbicos para litros ou os litros para metros cúbicos. Tem que trabalhar na mesma unidade. Beleza? Agora, a gente viu no slide anterior que a razão, se você cortar na metade esse volume de cima, que é o volume laranja, do biquinho aí que sai, ele, dividido pelo maior, tem uma relação entre a altura dele, a altura do laranja, que eu estou chamando a altura menor, que é 6, dividido pela altura do maior, que é 12, porque ele foi cortado na metade. Então, a razão entre as alturas, elevado à terceira potência, te dá a razão entre os volumes do menor dividido pelo maior, é a altura do menor dividido pela altura do maior, elevado à terceira potência, elevado ao cubo. Beleza? Só que eu sei essas alturas. Essas alturas, a do menor é 6, né, porque foi cortado na metade, e a altura do maior é 12. Então, se eu dividir 6 por 12, que é a mesma coisa que 1 sobre 2, e o que é 1 sobre 2 elevado à terceira potência? É 2 vezes 2 vezes 2. É 1 à oitava. Significa que se eu cortar o cone, este cone particularmente, este cone com essas alturas, na metade, eu não tenho metade do volume para cima igual a metade do volume de baixo. Não. Se fossem esferas, se eu cortar na metade, o volume de cima é igual ao volume de baixo, na esfera. Mas neste cone não, porque à medida ele vai afinando, né? E o outro vai alargando. Então significa o quê? Na base vai aumentando. Então o volume maior, né? Ele é 8 vezes o volume menor. Ou o volume menor é 1/8 do volume maior. Eu posso passar esse volume maior para a direita e calcular o volume menor.
Porque o volume maior eu já calculei, né? O volume maior é 64 pi metros cúbicos. E o volume menor, que é do biquinho lá em cima, que é aquele cone laranja que eu desenhei no slide anterior. Então, o volume menor ele é 1/8 do volume maior. Eu passo o volume maior para o outro lado, dividindo, multiplicando 1/8. Muito bem, agora eu sei calcular o volume do biquinho, o menor. Quanto que dá? Ele é 1/8 do volume maior, mas o volume maior é 64 pi. E aí, obviamente, eu vou cancelar o 64 com 8, né? 64 dividido por 8 dá o próprio 8. Então, o de cima, o menorzinho, que era o laranja, está dando 8π. O de baixo, 64π. E aí eu faço uma subtração, né? Se a soma das partes dá o todo, né? O laranja mais o tronco de cone te dá o volume azul, então eu tenho que o volume do tronco de cone, ele é o volume grande menos o laranja, né? Menos o pequeno. Então, o volume do tronco de cone é 64π, que é o volume azul, menos o volume laranja. Se eu passar esse 8π, que é o volume do laranja, para o outro lado, esse menos 8 vai virar mais 8, que é o volume do laranja, mais o volume do tronco de cone. O que dá? Dá o volume do azul. Tá correto esse cálculo aí, tá certo? A soma das partes dá o todo. Então, se A mais B dá X, né? O que é B? A menos X menos A. Então, eu passo um deles para o outro lado, eu passei o laranja, ele troca de sinal, ele vira menos 8π, e, na verdade, o maior menos o laranja te dá o volume do tronco de cone. Então, na verdade, o que a gente calculou aí, dá uma olhada no meu desenho, ele está te dando o volume do tronco de cone. A partir de agora, você para o que está fazendo, dá um like, né? Deixe o seu like e vamos continuar. Isso é um treino que a gente está fazendo, né? Calculando várias coisas aqui. E trabalhando também com regra de 3 envolvendo tempo, vazão, que é um cálculo que muitas vezes cai em física também. Então vamos lá. Metros cúbicos e decímetros cúbicos. Nós sabemos que litros é a mesma coisa que decímetros cúbicos. Então eu posso pagar aquele litros ali e no lugar de 500 litros escrever 500 decímetros cúbicos. Então, quanto é 500 litros? 500 decímetros cúbicos, tá certo? São sinônimos, são irmãos gêmeos. Então, 500 decímetros cúbicos corresponde a 500 litros. Agora, como é que eu faço para passar 500 litros para metros cúbicos, uma vez que eu achei o volume do tronco do cone em metros cúbicos? Então, eu vou andar quantas casas para a esquerda? De decímetro para metro, eu tenho que andar para a esquerda. E aí o que acontece? Eu tenho que andar 3 casas. 500 é 500,0, não andou nada. Se eu pôr a vírgula entre o 0 e o outro 0, eu andei uma casa. Se eu pôr entre o 5 e o 0, eu andei 2. Mas eu tenho que andar 3. Então vai ficar o quê? Vai ficar 0,5. Ou 0,500, tanto faz. Pode escrever 0,5. Então, 500 litros corresponde a 0,5 metros cúbicos. É isso, 0,5 metros cúbicos por minuto. Então, para você encher 0,5 metros cúbicos, você precisa de 1 minuto. Gasta 1 minuto essa bomba aí enchendo, né, de água, né? 500 metros cúbicos, 500 litros corresponde a 0,5 metros cúbicos. Demora. Então, qual a relação que a gente conhece? Que 0,5 metros cúbicos, que são 500 litros, por minuto. Que número que eu ponho embaixo do minuto? Eu ponho 1. Então, 500 litros, 1 minuto. 0,5 metros cúbicos corresponde a 500 litros por minuto. Agora, para encher o tronco de cone até a metade, ou seja, até a sua altura toda, né? Que seria o cone todo até a metade, quanto tempo eu demoro? Então, eu sei que o volume do tronco de cone são 56 pi metros cúbicos. Corresponde a um tempo x ou um tempo t. Agora eu vou multiplicar em cruz, lembrando que o 0,5 é 1 sobre 2, né? Também poderia usar e escrever assim. Mas seria 56 pi dividido por 0,5. Você fazendo essa continha, que na verdade é 56 vezes 2 vezes π, porque 0,5 é 1 sobre 2 e o 2 vira cambalhota e vai lá multiplicar o 56. Se você fizer isso, você vai chegar em 350 minutos. Tá? O teu x, que você está achando aí, é em minutos. Só que você tem que passar para horas, né? Corresponde esse 300 mais 50 a 350, né? 300 minutos corresponde a 5 horas mais 50 minutos. Portanto, a resposta é a letra C. Eu vou deixar esse exercício proposto para você. Tudo bem? O exercício proposto 2, agora o tanque tem formato esférico. Bom, pessoal, finalizamos, portanto, a aula.
envolvendo volume de sólidos, esfera, cilindro e cone. Terminamos, portanto, a aula 57. Deixe seu like, deixe suas dúvidas e nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço a todos e até mais!